Tempo atrás, uma paciente entrou no consultório, tirou da bolsa um vidro cheio de cápsulas, colocou ali na minha frente e me disse: Eu li que isso aqui faz o mesmo efeito que os antidepressivos. Posso trocar o antidepressivo por esse aqui? Eu olhei para o vidro, Lactobacillus acidófilos, 10 bilhões de UFC, que significa unidades formadoras de colônia, por cápsula, preço R$ 170. Eu respondo a isso baseado em ciência hoje? Vamos pensar francamente sobre essa pergunta. Nos últimos 5 anos, o eixo intestino-cérebro saiu das revistas de nutrição e entrou nos periódicos de psiquiatria com força total. Isso muda o peso da conversa. Em 2025, pesquisadores publicaram no Translational Psychiatry um estudo que pegou 106 pacientes com depressão, todos sem nenhum antidepressivo ainda, o que é metodologicamente importante, e comparou o microbioma deles com 151 pessoas sem diagnóstico de depressão. Eles usaram um sequenciamento genético para mapear as bactérias presentes no intestino de cada pessoa. E o que eles encontraram? O intestino de quem está deprimido parece diferente, e diferente de forma rastreável. As bactérias que participam da síntese de serotonina e GABA, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, estavam reduzidas. As associadas à inflamação intestinal, aumentadas por sua vez. E eles construíram um índice, o Depression Dysbiosis Index, que se correlacionou com a gravidade do quadro. Quanto mais alterado o microbioma, mais severa a depressão. E, ao mesmo tempo, o estudo levanta a pergunta que não consegue responder. A depressão altera o intestino ou o intestino alterado precipita a depressão? É o dilema de Tostines. Essa direção ainda não foi estabelecida. Saber que o intestino é diferente não é o mesmo que saber o que fazer com isso, mas o caminho começou a aparecer. Em julho de 2025, pesquisadores da Universidade de Auckland publicaram na Nutrition Reviews uma meta-análise de 23 ensaios clínicos randomizados com 1.401 pacientes com depressão ou ansiedade, diagnosticados segundo o DSM-5, todos comparando probiótico com placebo. Conclusão: probióticos reduziram os sintomas de forma estatisticamente significativa, e o tamanho de efeito foi considerado de moderado a grande. Uma meta-análise ainda maior, publicada no BMC Psychiatry em 2025, reuniu 72 ensaios clínicos, cerca de 6.000 participantes, e encontrou o tamanho de efeito padronizado de 0,53 para depressão e 0,44 para ansiedade. Para quem não vive de estatística, esses números são bastante relevantes e não são de forma alguma ruído. Mas os autores advertem para algumas limitações. Em primeiro lugar, a heterogeneidade entre os estudos é alta. As cepas variam muito, cepas utilizadas na abordagem. A maioria dos ensaios durava menos de 8 semanas e nenhum foi desenhado para substituir o tratamento farmacológico estabelecido. Geralmente foram estudos de terapia adjuvante. Isso é o que a ciência diz. É diferente do que está escrito no rótulo do vidro. É aqui que o Notas de Psiquiatria precisa parar para fazer essa conversa que vai além de protocolos. Tem uma diferença que importa entre um mecanismo que existe e um tratamento que funciona. O eixo intestino-cérebro existe, isso é indiscutível. A desbiose na depressão existe. O efeito adjuvante de alguns protocolos é fato. Existir não é o mesmo que ser suficiente ou ser melhor do que o antidepressivo. E suficiente não é o mesmo que substituível. Quando aquela paciente colocou o vidro na mesa, eu não estava ali me sentindo desafiado, eu estava sendo questionado. Ela estava me dizendo que o antidepressivo também custa caro, que ela sente efeitos colaterais e que leu alguma coisa no Instagram de alguma nutricionista
e achou uma saída. Ela pode até estar certa. A minha resposta não foi um simples não funciona, vamos deixar isso de lado. Foi, olha, isso pode entrar junto, como adjuvante, mas não pode sair o que já está funcionando enquanto a gente não tiver mais dados sobre a efetividade de probióticos. A minha paciente saiu com o vidro de volta na bolsa, receita na mão, na porta ela virou e perguntou: mas você acha mesmo que o intestino influencia o cérebro? Eu disse: sem dúvida, eu acho que sim. Ela ficou um segundo parada. Então, por que demora tanto assim para isso aqui virar tratamento? Aí, de fato, eu não tenho uma resposta clara e limpa para isso. Tenho só que aprendi sentado do outro lado da mesa. Que o corpo registra coisas que as classificações ainda não têm código. E que o intestino faz perguntas que a psiquiatria ainda está aprendendo a ouvir. E que a pergunta daquela paciente era mais sofisticada do que parecia. O probiótico pode não virar psicofármaco tão cedo, mas o intestino já entrou no consultório. E isso muda o que eu pergunto antes de abrir o bloco de receitas.